Turma do 8º ano, chegamos à nossa videoaula número 8, já finalizando o conteúdo distúrbios alimentares. Nessa aula de hoje, o que vocês vão assistir são vídeos, trechos de documentários falando de casos reais de anorexia, bulimia, compulsão alimentar, alotriofagia, vigorexia e a ortorexia. Então, agora só para você assistir os vídeos, assistir o documentário e identificar aquilo que nós vimos nos slides, agora você vai identificar no vídeo uma história real. Primeiro é a perda de apetite, depois a magreza excessiva, o isolamento e aí vem a depressão. Estamos falando da anorexia nervosa, que chega aos poucos, quase sempre disfarçada. É a doença psiquiátrica que mais mata no mundo. Na última reportagem da nossa série especial, você vai conhecer duas jovens que passaram por isso e contam como conseguiram começar de novo. Alta, bonita, magra. Para ela, era pouco. Eu queria estar cada vez mais magra, eu queria que os ossos aparecessem mais. Eu achava bonito isso. Então eu conseguia enxergar que eu estava magra, mas virou uma obsessão tão grande que eu queria cada vez mais. Agora, Fernanda é uma mulher alta, bonita e saudável. Marcamos com ela um almoço, o que no passado não seria assim tão fácil. Era uma tortura. Eu evitava ao máximo, recusava todos os convites de amigos, de família para ir para restaurante. Já escolheu? Não, calma. Hoje é difícil até escolher, porque você come qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu não tenho frescura. O que Fernanda tinha também não era frescura, era uma doença, a anorexia nervosa, que atinge uma em cada 100 mulheres. Quem tem, quando se olha no espelho, vê uma imagem distorcida e busca emagrecer às custas da própria saúde. Você teve estão me dizendo que você teve um distúrbio alimentar, que você sofreu alguns, né? Bulimia. Sofri bastante. Eu morava no Rio, fiz bastante novela, comecei minha carreira aos 10 anos de idade. Muito magrinha, né? Hoje eu tô no meu peso normal, É o biotipo, né? É o meu biotipo. Pequena, magra, fiz novela desde pequenininha. Comecei na Globo aos 10 anos de idade fazendo novela. Sempre fazendo muita coisa. E aos 17 anos meus pais mudaram para Minas. E eu fui junto. Eu senti um vazio muito grande, abandonar a carreira, abandonar tudo. Os amigos, tudo, né? Tudo. Namorado que eu tinha na época, profissão. E de repente eu me vi como uma pessoa assim, sem objetivo, sem nada para fazer. Comecei a comer, e aí comecei a engordar. E eu sempre tive essa escravidão do peso, essas coisas, até por causa da profissão, né? Que a gente sempre tem que estar bem, né? Uhum. Tive essa ideia infeliz de... Teve uma ideia? Infeliz de vomitar. Falei, bom, se eu comer e vomitar, eu não vou engordar. Mero engano. O que aconteceu? Eu fiquei dos 17 aos 23 anos, eu sofri de bulimia. Você comia, ia lá e vomitava? Foram 6 anos que eu fazia isso de propósito. Por exemplo, eu acordava, tomava meu café. Aí, aquele café não me satisfazia, eu falei, não vou comer mais. A partir do momento que você passa um pinguinho daquilo que você achava na sua cabeça que tinha que comer, você fala, bom, já comi mesmo, ferrou. Aí você come uma tonelada de comida. Consegue? Consegue. Eu cheguei a comer, você não vai acreditar, 2 pizzas grandes com uma Coca-Cola de 1 litro... Mas você comia para vomitar. É uma doença. Não, você come esperando. É muito sofrimento. Comia para ficar assim até aqui. Porque quanto mais você come, mais fácil é de colocar para fora. Loucura, isso. É uma doença você muito grave. Você conseguiu esconder isso da família? Consegui durante 6 anos esconder isso da família. E aí a bulimia vem associada a várias outras coisas. Uso excessivo de laxante, uso excessivo de diuréticos, exagero de atividade física. Eu ficava 3, 4 horas. Como fazer essa energia? Consegue, a doença é isso tudo. É uma compulsão. A pessoa Compulsão alimentar é uma doença muito séria e é um volume maior de comida, né? Sim. Hoje as pessoas estão numa fase, né,
de vivência com a comida em que parece que comer está errado. Sim. Então, muitas vezes, comer coisas gostosas são traduzidas como tive uma compulsão. Exatamente. Teve um autor, um tempo atrás, que escreveu até de que no passado, quando se falava de sexo, as pessoas associavam a pecado. E isso hoje foi trocado por comida. Para comida. As pessoas falam de sexo abertamente e morrem de culpa de comer um pudim. Sim. Como se fosse um pecado. Exatamente. Comer uma coisa que as pessoas julgam proibida, né? Que eu sou fitness, eu sou saudável, então eu não comer isso é um pecado terrível. Tanto que usam nomes horrorosos, né, para descrever momentos de comer comida gostosa. Comida dia do lixo, jaquei, né? Uma que eu acho pior de todas, gordice. Sim. Isso tem um julgamento muito negativo, né? Eu até brinco com o paciente, quando me perguntam, posso fazer dia do lixo? Eu falo, desde que coma casca de banana, papel de bala, porque isso é que é lixo. Comida não é nenhum contexto, um alimento deve ser visto assim, né? Deve ser considerado assim. Comida, e justamente as comidas que são citadas nesses momentos são justamente as que elas mais gostam. Claro, pizza, pastel, sei lá, hambúrguer, né? Bolo, né? E isso era para ser um momento de glória, de alegria, de tudo de bom. Né? E um momento especial, e aí é tirado, né, isso. Então, muitas vezes essa culpa aparece já desde aí. E muita gente tem culpa, não tem compulsão. Isso é muito importante, né? A maior parte das pessoas que busca, né, uma ajuda para compulsão, elas têm culpa. E é isso. Né? Para a gente chamar de compulsão, a pessoa precisa ter algumas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Então, primeiro, precisa ter uma quantidade de comida maior do que outra pessoa comeria na mesma situação. Isso também já é difícil hoje em dia de traduzir, porque uma pessoa que vive um mundo fitness, por exemplo, comer um macarrão é fora do que as pessoas comeriam. Sim, porque a dieta está cada vez mais restrita, Então ela não tem nem referência. Nem referência mais, Então, quando eu digo ainda mais do que outra pessoa comeria numa situação similar, tem que expandir isso para um contexto diferente. Nós fomos a uma feijoada e eu repeti o prato. Isso. É normal. Quantas pessoas dentro da feijoada não estão repetindo o prato? Então, isso repetir um prato, né, se servir 2 vezes, definitivamente não é compulsão. Não é compulsão, especialmente se você estiver dentro de um contexto social em que aquilo é natural. Estava gostoso, né? Você pode se permitir comer um pouquinho mais. Claro, você não vai se empanturrar, o que é muito diferente, né? Muitas compulsões, elas podem aparecer de uma forma meio caótica ou meio bizarra, assim, de misturas de coisas que não combinam. Então, comer... Uma mulher de 44 anos revelou ser viciada em comer talco em pó há mais de 15 anos. Segundo informações do jornal Daily Mail, Lisa Anderson, que é mãe de 5 filhos, revelou que consegue ingerir um pote de 200 gramas por dia. Lisa começou a comer o pó após o nascimento do 5º filho. Ela descreveu o hábito como um desejo esmagador, que começou em um determinado dia, enquanto secava o filho recém-nascido à época, após o banho. Ela manteve a mania em segredo por 1 década antes de buscar ajuda. O desejo se intensificou de tal forma que ela colocava um pouco de pó de talco nas costas da mão a cada 30 minutos para comer. Até mesmo à noite, ela acorda várias vezes com vontade de ingerir o produto. A mulher afirma gastar cerca de 8.000 libras esterlinas, aproximadamente R$42.000 por ano, devorando o seu Johnson's Baby favorito. O tempo máximo em que afirma ter ficado sem comer talco é de 2 dias. Ela foi encorajada a buscar ajuda com médicos, que revelaram que provavelmente a mulher sofre de um distúrbio alimentar, chamado alotriofagia. Exatamente, Ricardo. Algo muito sério e que tem nome, que é a vigorexia, ainda pouco conhecido, mas que a gente vai esclarecer todas as dúvidas com a médica psiquiatra Fabiana Neri, que está aqui ao meu lado. Bom dia. Bom dia, Vitor.
A gente antes vai ver agora uma matéria que vai mostrar pessoas que gostam de cuidar do corpo, frequentam a academia, mas que não têm a vigorexia. Porque também a gente vai falar quando que é diagnosticada a vigorexia, para não confundir, né? As pessoas que gostam de ir para a academia cuidar do corpo, mas que também não têm esse diagnóstico de vigorexia. Vamos acompanhar a matéria. Há 16 anos, Bruno faz musculação. A relação com a atividade física começou pouco antes dos 20 anos, segundo ele, por um trauma vivido ainda na adolescência. Na minha infância eu sempre fui muito gordinho. E onde eu morava, tinham 3 Brunos. Eu era chamado Bruno Gordo. E aí ficou aquilo martelando na minha cabeça sempre. E aí na minha adolescência, eu era apaixonado por uma menina do colégio. E ela olhou pra mim e disse que eu era muito lindo, mas eu era muito gordo também. Então ela não iria namorar comigo, só se eu emagrecesse. Então aquilo ali pra mim foi divisor de água. Bruno diz que malhava todos os dias da semana. Há 6 meses, abriu mão de treinar aos domingos. Hoje, além da academia, tem acompanhamento de nutricionista. Mas apesar dos esforços, diz que ainda não está satisfeito com o resultado de tanta disciplina. Ainda falta melhorar muito, principalmente meu abdômen, que é meu foco principal. Você já abriu mão de alguma coisa para poder fazer atividade física? Já comprometeu a sua vida pessoal de alguma forma? Já sim. Pois é, a gente viu aí histórias de pessoas que gostam de cuidar do corpo. Então, para começar esse papo com a médica psiquiatra, doutora Fabiana Neri, eu vou fazer uma pergunta, né? É comum, na verdade, as pessoas, né, que gostam de cuidar do corpo, frequentam a academia diariamente, têm uma rotina, mas quando que a gente pode perceber que isso está se tornando um transtorno emocional como a vigorexia? Você tocou num ponto super importante, Vitor. A gente tem que diferenciar o que é um comportamento adequado de uma pessoa que gosta de fazer exercício, que é uma coisa até que a gente recomenda, é uma coisa saudável, quando isso cruza a linha e se torna patológico. A vigorexia é um transtorno do tipo do espectro do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Ela estaria classificada como um transtorno dismórfico corporal. O que caracteriza a vigorexia? É uma percepção alterada do corpo. Então, mesmo a pessoa estando musculosa, com os músculos definidos, com uma boa aparência física, ela se enxerga, ela olha no espelho e se enxerga como fraca, como franzina, e isso faz com que ela tenha um comportamento obsessivo de fazer muito exercício além do que seria o saudável. Doutora, isso lembra muito a anorexia, né? Que a pessoa se enxerga de uma forma no espelho e acaba fazendo uma dieta mesmo já estando magra. É parecido? Sem dúvida. A anorexia também é um transtorno dismórfico corporal, assim como a vigorexia. Então, o que caracteriza essa a alteração da percepção corporal e o que mostra assim, como é que a gente percebe se uma pessoa tem, se ela gosta de academia, ela tem um transtorno? Não. É quando ela tem uma percepção alterada da realidade, ou seja, ela se enxerga de um jeito que na verdade ela não é, e além disso ela muda o padrão de comportamento e tudo na vida daquela pessoa passa a girar em torno de ir para academia. Arroz integral, produtos orgânicos, sem glúten nem lactose, nada de fritura. A dieta e a despensa de Paula são bem controladas, tudo em busca da alimentação saudável. Você comeu uma fritura ou um hambúrguer bem gorduroso, qual que era a sensação que te dava? De culpa. Então já era motivo assim para já pensar o que eu vou comer no dia seguinte ou que tipo de exercício que eu vou fazer para poder eliminar aquilo que foi ingerido inadequadamente. Essa neura com a alimentação ficou ainda maior depois que ela teve os filhos gêmeos. Paula simplesmente deixou de comer qualquer coisa que achava não ser saudável. Evitava sair com amigos para não cair na tentação e se sentia mal de ver alguém comendo diferente dela. Antigamente isso para mim dava uma aflição. Então eu acho que, por exemplo, chego na casa de alguém está fritando alguma coisa e está consumindo muito óleo. Me arrepia assim dos pés da cabeça. Paula recebeu o diagnóstico de ortorexia, nome difícil para definir um novo distúrbio do comportamento alimentar, a obsessão por comer saudável. Ela se isola socialmente porque para não cair em tentação de comer o que não deve. E às vezes um ortoréxico exclui um grupo alimentar inteiro com grandes riscos de sofrer uma carência nutricional. Por exemplo, uma anemia, né? Ou por exemplo, se a pessoa retira totalmente o carboidrato, achando que o carboidrato é um vilão, ela pode ter, por exemplo, problemas intestinais com excessos de proteínas.
Pessoas com ortorexia não costumam procurar ajuda porque acreditam estar fazendo a escolha certa. Muitas vezes o corpo dá sinais. Com essa aula, então, finalizamos o nosso conteúdo de distúrbios alimentares. A videoaula seguinte que vocês irão receber será de revisão. Apenas um resumo de tudo que nós vimos nas videoaulas anteriores. Não é tudo que estava nas videoaulas, é apenas um resumo para fazer você lembrar o que nós vimos. Até a próxima videoaula.